Então vamos lá. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha. De óculos novos, de cabelo novo, o lenço passou pro pescoço e vambora. Nosso texto dessa manhã, Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15, tá bom? É o texto aí do Pai Nosso, tá? É claro que numa live de 50 minutos eu não vou conseguir esgotar, tá bom? Todos os ensinamentos que a gente tem no Pai Nosso, não dá. Mas eu vou tentar falar algumas coisas que eu ainda não ouvi outras pessoas falando, tá? Até porque você pode entrar aí no YouTube, aí no Google e buscar estudos sobre o Pai Nosso e você vai encontrar coisas riquíssimas, tá bom? Então vamos lá. Na última live a gente falou sobre esse início, quando em 4 versículos você vai ter 5 vezes o verbo orar, tá? E aí a partir de agora Jesus vai dizer no versículo 9, portanto, vocês vão orar assim. A primeira coisa importante, é claro que você já ouviu isso, tá? É que a oração do Pai Nosso não é um mantra. A oração do Pai Nosso é uma oração que não deve ser feita sem reflexão. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso é uma oração em que eu preciso refletir, tá? E é um modelo de oração, na verdade, tá bom? Por exemplo, aqui, olha, na King James, diz assim: Ao ordenar aos seus discípulos, vocês devem orar dessa maneira, em vez de simplesmente orem isso, Jesus demonstrou que essa oração foi oferecida como um modelo e não como um mantra para ser recitado. A primeira pessoa do plural nosso, e eu vou falar sobre isso, implica que Jesus pretendia que esta oração servisse de modelo para a oração comunitária. Isso é a coisa mais importante para mim, tá? Esse pai que não é meu, esse pai que é meu e teu, você que está aí do outro lado, esse pai que é nosso, tá? Então, ou seja, uma oração para quando os discípulos estivessem reunidos como um grupo. Então, é uma oração em que eu preciso pensar no outro, né? Assim como a gente falou na live passada, oração é parceria. Eu nunca estou sozinha na oração. Eu estou falando com o Pai, eu estou falando com Deus. E aí, se eu nunca estou sozinha na oração, na dimensão vertical, porque eu estou falando com aquele que está acima de mim, que é Deus, eu também não devo estar sozinha na minha oração horizontal, na oração com o meu próximo, tá? Ou na oração em que o meu próximo está comigo naquele momento. Nos tempos de Covid-19, né? Então, o meu próximo está comigo na oração. Então, eu oro, né? Lembrando que o capítulo 5, as últimas falas do capítulo 5 de Mateus são: ore pelos seus inimigos. Ore por aquele que te persegue. Abençoa aquele que te amaldiçoa. Não é assim? Então, essa oração é uma oração que precisa ser feita por mim, né? Eu vou orar por mim, mas eu não posso deixar de orar pelo meu próximo, seja quem for esse próximo. Minha família, meus amigos, meus amados, né?
filho, esposa, marido, pai, mãe, irmão, primo, tio, amigos próximos, mas também precisa ser uma oração por pessoas que talvez eu nem conheça e alguém colocou lá no caderno de oração da igreja ou no grupo de WhatsApp de oração da igreja, ou até mesmo aquela pessoa que eu sei que tem algo contra mim. E aí eu vou e oro por aquela pessoa, tá bom? Então, a oração do Pai Nosso é essa oração, a oração comunitária. Seja essa oração comunitária com as outras pessoas presentes fisicamente ou as outras pessoas presentes na minha alma, tá? E aí eu vou fazendo, lembrando também, lá no capítulo 42 de Jó, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E que amigos, né? Os amigos da onça do Jó. Que são pessoas que geralmente a gente tem na nossa vida. Pessoas que vão nos acusar, vão dizer que a gente está todo errado, por que aquelas coisas ruins estão acontecendo com a gente, pessoal que não está sabendo de nada que está acontecendo, e aí fala isso pra gente, né? Muito bem, então guarde isso. A oração do Pai Nosso, pensa no Pai, mas também pensa no nosso, porque tem outras coisas aí que são nossas também, tá bom? Então, guarda isso aí no teu coração. Muito bem. Então, vamos lá. Portanto, vocês vão orar dessa forma, tá? A partir desse modelo. As suas petições precisam ser encaixadas nesse modelo, né? E a sua adoração também precisa ser encaixada nesse modelo aqui, tá? Então, olha só. Ele já vai começando a dizer: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. E hoje tem um monte de coisa aqui, sei lá, de repente eu nem sei se eu consigo fechar o Pai Nosso hoje, tá? Mas vamos tentar. Aqui na Bíblia do John Wesley, tá? Essa daqui, ó, nas anotações, né? A Bíblia que tem as anotações do próprio John Wesley, foi traduzida para português. Ele diz assim, tá? Para você que tem, né? São os comentários aí do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, lança o fundamento geral da oração. Fundamento geral da oração. Compreendendo o que nós devemos saber de antemão a respeito de Deus, antes que possamos orar confiantes de que seremos ouvidos. Da mesma forma, indica-nos a fé, a humildade, o amor a Deus e ao próximo, com os quais devemos abordar a Deus em oração, aquilo que eu falei. Então, quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus, duas coisas eu já falei. A certeza de que eu sei que Ele é Pai, e não só meu, mas que eu tenho um pai e que eu tenho uma família, eu tenho irmãos, por isso que esse Pai é nosso. E o que estás nos céus, a certeza de que esse Pai é elevado acima de mim, né? Esse Pai que dos céus me abençoa, dos céus me ajuda, né? E dos céus realiza todas as coisas que chegam até mim, tá? Muito bem. E aí, então, eu vou pular para falar de 3 coisas, tá? Que me chamam a atenção aqui, como eu falei desde a última live, que são os pronomes aqui, os pronomes pessoais, tá? Ou possessivos, mas aqui é muito mais com sentido de pronome pessoal ou pessoal possessivo, tá bom? A gente pode trabalhar dessa forma também. Vamos lá. Quais são as 3 coisas nesta oração
que são compartilhadas, que são nossas e que falam acerca dessa relação minha com o meu próximo. A primeira coisa é a paternidade. Esse pai é nosso. Esse pai não é só meu. Esse pai é meu e é teu, tá? Esse pai é nosso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso. A segunda coisa que é nossa está no versículo 11. É o pão. O pão é nosso. Portanto, esse pão que eu vou pedir a Deus, que não me deixe faltar, que hoje me dê esse pão de cada dia, não é um pão meu. É um pão nosso, tá? Então, da mesma forma que eu peço sustento para mim, eu preciso pedir sustento para as outras pessoas também. Quando eu for agradecer o meu alimento, o café, o almoço, o lanche, janta, ceia, seja lá qual for o momento, em todos os momentos em que eu vá agradecer pelo meu alimento, em qualquer lugar que eu esteja, em casa, na rua, lanchando, tal, você pode fazer sua oração, você precisa pensar naqueles que não têm o alimento. E como fazer para ajudar, né? Como fazer para ser alguém melhor, para ser alguém que vai ajudar também. Porque a petição do pão é nossa, não é só minha, tá? Então, o Pai é nosso, o pão é nosso. E qual é a terceira coisa que deve ser nossa? O perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos, pronome pessoal do caso oblíquo, primeira pessoa do plural. Perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, tem professores aí, né? Tem Mileide, tem outros professores aí. No colégio, a gente tem uma coisa chamada PPP, né? Projeto Político Pedagógico. No Pai Nosso também tem um PPP, tá? O Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso, tá? Então, quando eu chamo Deus de Pai, eu tenho a consciência de que eu tenho irmãos, eu tenho uma família. Quando eu peço a Deus o pão, eu tenho consciência de que eu tenho irmãos, eu tenho uma família. Então, esse pedido do pão não deve ser só meu. E quando eu peço a Deus perdão, eu tenho a consciência de que eu tenho irmãos que também podem ter pecado contra mim, e assim como eu peço perdão ao Pai, perdão a Deus, eu também tenho a consciência de que eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim, tá? Isso aí precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Então, essa oração comunitária, na verdade, é uma oração que vai falar de relacionamento, tá? É uma oração que vai falar de relacionamento o tempo todo, tá bom? Então, é isso que está acontecendo aqui, né? Eu ainda estou me acostumando. Bom, e aí, então é importante a gente guardar isso, tá? Então, o Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão também é nosso. PPP, tá? Outra coisa também que a gente pede para nós, tá? Que aí não tem como colocar o P aqui, é o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, eu peço para mim e para o meu irmão
que Deus não nos deixe cair em tentação, porque tentação sempre vai existir. E tentação existe na linha do relacionamento também. Eu sou tentada, diz Paulo lá, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana. Se a tentação é humana, então a tentação é no nível do relacionamento humano. Não veio sobre vós tentação que não seja humana. 1 aos Coríntios 10, 13. Mas Deus é fiel para não vos deixar tentar além das vossas forças. E além disso, junto com a tentação, virá o escape. Então, Ele é fiel para não me deixar tentar além das minhas forças, nos meus relacionamentos humanos. E além disso, junto com a tentação, vem o escape, porque Deus sabe até onde vai a minha força, até onde eu posso suportar. Tá? Então, é legal pensar isso, tá bom? Esse não nos deixes cair em tentação, ou seja, no nível do relacionamento, Senhor, me ajuda, tá? E Ele ajuda, eu sei e você sabe. Tem uma fala da pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus, né? Que aí a pessoa fala assim: ah, pastora, eu caí. Eu caí em tentação. Aí ela diz assim: caiu nada, você se jogou. Porque a tentação sempre vai começar com coisas muito mínimas, tá? Coisas muito pequenas. Então, é uma coisinha, alguém fala uma coisa, você gosta, ou você olha uma coisa que você gosta. É igual Eva lá, é a mesma coisa, tá lá o princípio. Primeiro ela olhou, e aí ela pensou que o fruto era alguma coisa boa para comer. Então, entrou, pelas janelas, entrou pelos olhos, ou entra pelos ouvidos, a gente pensa e só depois que a gente age para cair em tentação. Então, enquanto eu estou olhando, enquanto eu estou ouvindo, e na hora que eu for pensar, é só eu abortar o pensamento aqui da mente. E aí, abortou o pensamento da mente, está tudo bem. Tá? É assim que a coisa acontece. Tá legal? Então é só segurar, e é assim que se segura a onda, tá? Então não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar além das vossas forças. E junto com isso vai dar o escape, tá bom? Então é isso daí, tá? Então, voltando. O Pai, então, é nosso. Eu preciso ter a consciência de que esse pai me deu uma família, e eu preciso também olhar para o meu irmão. O pão é nosso, então nessa família eu preciso também olhar para o meu irmão. Se eu tenho pão, eu preciso prestar atenção se ele também tem, e pedir também para ele. O perdão é nosso, tá? Lembrando que perdão não é sentimento, perdão é atitude. E eu vou falar sobre perdão já já, que o dicionário de grego tá bem ali, tá? Então, o perdão também é nosso. Então, assim como eu tenho a atitude de pedir perdão a Deus pelo meu pecado, eu tenho a atitude de perdoar o meu irmão pelo pecado dele contra mim. Simples assim, tá? Simples assim para viver livre, leve e solto, tá? E também, em relação à tentação, eu também preciso pensar em mim e naquele que está me fazendo tentar, ou no meu irmão que também está sendo tentado, no meu irmão e na minha irmã. Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O livramento também deve ser pedido para mim e para o meu irmão, tá? E para minha irmã. Então, livra a gente do mal. Não deixa a gente cair em tentação
e livra a gente do mal, tá? Então isso precisa ficar bem claro. Tá? Eu já ouvi algumas explicações, né, acerca do Pai Nosso, mas eu não tinha ouvido nem visto ainda nessa ótica, por isso que eu quis trazer desse jeito, tá bom? Então, a primeira lição dessa live, tá, e que vai vir na descrição do vídeo é: o Pai quer que a gente entenda que é sempre um nós, tá? A oração do Pai Nosso mostra isso. Minhas orações devem pensar sempre em um nós, tá? Eu preciso vir para uma live, eu preciso pregar uma palavra, eu preciso fazer uma oração, sempre pensando em um nós. Eu não posso vir para cá porque eu quero mostrar os óculos vermelhos novos, eu quero mostrar o cabelo, né? Eu gostei, de repente você não gostou, você achou que não ficou legal, mas eu achei, era isso que eu queria, mudar assim, fazer um negócio diferente e tentar me livrar da tinta em 20 anos, né? Só que eu também preciso respeitar a sua opinião e você a minha. E é por isso que é família. E aí, nesse momento, esse nós precisa ser pensado. Então, eu não vim aqui para me mostrar. Eu vim aqui para falar uma palavra que é para mim e que é para você. Uma palavra que vai nos ajudar, que vai nos consolar, né? Porque a própria Bíblia diz, Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus é como uma espada, tem uma metáfora lá. É uma espada de 2 gumes. Então, corta aqui, corta aí. Então, o efeito dela é para todos, o efeito dela é para nós. Então, é nesse sentido que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo que não deve ser feita sem a reflexão. Porque eu fico muito chateada quando as pessoas falam assim: os católicos rezam, os protestantes oram, reza a oração. Gente, no original é a mesma palavra. Rezar e orar. Não tem diferença, tá? Então, eu posso estar falando o Pai Nosso, tá? Eu posso ser católica e eu posso estar ali falando o Pai Nosso várias vezes, segundo o costume católico, mas aqui na reflexão, eu estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus. Agora, eu posso também estar fazendo uma oração com as minhas próprias palavras e falar a mesma coisa e eu não estou nem refletindo acerca daquilo que eu estou orando. Então, tá? Então, é importante que a gente não julgue também o outro, né? Mas que todos, os cristãos católicos e cristãos protestantes e evangélicos, a gente entenda isso, né? Que a oração precisa ser algo fruto de uma reflexão comunitária, fruto de uma reflexão em que eu preciso pensar não só em mim, a oração não é egoísta, mas eu preciso pensar no meu próximo, tá? Então é nesse sentido que o Pai Nosso tem o seu efeito, né? Então é essa oração que eu preciso pensar do outro, tá bom? Então o Pai quer que a gente entenda que é sempre um nós. Então falei do nosso. Agora vamos falar de um outro pronome pessoal, tá bom? Ou possessivo. Vamos lá. Então, Pai Nosso que estás nos céus, Mateus 6:9, parte B. Santificado seja o teu reino. Santificado seja o teu reino. Santificado, tô com o reino na cabeça. Santificado seja o teu nome. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, teu nome,
teu reino, tua vontade. Que petições são essas que eu estou fazendo ao Pai? Eu estou pedindo para o que é do Pai seja meu. Aquilo que é do Pai passe a ser meu. Quando eu digo, e é isso aí você já ouviu, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou declarando Deus como santo e eu estou dizendo para ele que a minha vida quer refletir isso. O pedido é esse. Santificado seja o teu nome. Então, o que é teu, essa santidade que está no teu nome, venha para mim. Esteja em mim. Tá? Santificado seja o teu nome. Eu declaro que o Senhor é santo, mas eu declaro também que eu quero que isso que o Senhor é, eu também seja na minha caminhada. É a caminhada da santificação. Eu nunca vou ser como Deus é, mas eu preciso estar nesse exercício diário de ser cada dia melhor um pouquinho. E aí você já sabe disso, porque eu já falei em outra live, Uma vez eu aprendi isso. Quanto mais eu quero me aproximar de Deus, mais humana eu devo ser. E quando eu sou mais humana, eu penso mais no meu próximo. Eu amo o meu próximo. Eu amo a mim e eu amo a Deus. Quanto mais humana eu me torno, mais essa caminhada da santificação vai ficando prazerosa para mim, tá? Então, o teu nome seja santificado. Segunda coisa, o teu reino venha. Ou seja, Mateus não é o evangelho do reino. Não é aquele em que eu vou ter as parábolas do reino, Mateus capítulo 13, né? Em que Jesus vai falar do reino dos céus no início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Não é isso? Então, que o teu reino venha. Então, na minha vida, eu quero ser súdita tua, Senhor. Eu quero ser súdita do meu Pai. Eu quero ser súdita desse Deus que é Pai, que não é meu, mas que é Pai meu, e teu, que é Pai nosso, tá? Então, isso é legal, tá? Então, que o teu reino venha. Que a minha vida não seja mais regida por mim mesma, mas que a minha vida seja regida por ti. E a terceira coisa, que a tua vontade seja feita. Então, que não seja feita mais a minha vontade, mas que seja feita a tua. Então, o teu nome, o teu reino e a tua vontade, tá? Estejam em mim. Sejam a minha vida. E aí tá me vindo aquele louvor, né? Essa casa que sou eu, essa casa é tua casa. Eu deixo essa casa para você, Jesus. Não é assim que fala? Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, pois é. Então, essa casa é tua casa. Então, o teu nome, o teu reino e a tua vontade estejam aqui nessa casa que sou eu, tá? Então, ele vai falando tudo isso e aí fica muito claro por que ele começou falando de um pai que é nosso. Porque as minhas relações na horizontal têm a ver com as minhas relações na vertical. Não tem como dissociar isso. É por isso que tem que voltar toda hora lá no maior mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 34 até o versículo 40. Ama a Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Porque uma relação depende da outra. Se tem alguma coisa desequilibrada aí, tem que tratar, né? Vamos lá então. Então,
Venha teu reino, Mateus 6,10, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, como está sendo feita aí, tá? Vai para o verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tá? Então, tira a minha ansiedade, a oração tem que tirar a minha ansiedade, tá? Então, dá o pão para mim, para o meu irmão, Senhor. Eu dependo de ti. Quando eu peço o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou declarando que eu dependo dele, tá? Eu dependo dele. Então, vamos lá. E aí vai para o perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, eu quero falar sobre isso, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aí vamos parar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu pegar o dicionário grego aqui, tá? E ver se eu preciso falar também alguma coisa que está aqui na King James. Vamos lá. Sim. Olha só, uma outra coisa legal aqui que eu preciso falar. Esse venha o teu reino, tá? Ele possui uma conotação presente e uma conotação futura. Na gramática grega, tá? Tá no imperativo, numa forma de imperativo, que a gente chama de imperativo aoristo. O que é o aoristo ou o aoristos? Essa palavra significa sem tempo determinado, tá? Então, o aoristo é algo para este momento, mas é algo que também pode acontecer a todo tempo. Então, esse venha o teu reino, na verdade, o santificado seja o teu nome, né? O venha o teu reino, tá? Essas três coisas aqui, e o seja feita a tua vontade, estão nesse sentido, que é o sentido contínuo, que isso aconteça cotidianamente. É por isso que é o pão nosso de cada dia, né? Então, essa oração modelo é uma oração cujas petições são petições contínuas, são petições para todo o tempo, tá? Então, a minha fala de Deus como Pai precisa ser contínua, as minhas petições precisam ser contínuas, a caminhada da santificação precisa ser contínua, a minha visão no sentido de que eu tenho uma família precisa ser contínua, no sentido de que eu preciso cuidar do meu irmão também precisa ser contínuo, tá? É tudo dessa forma, tá bom? Bom, então vamos falar de perdão, né? Como eu falei, e você já deve ter ouvido isso várias vezes, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar, tá? E aí, é muito legal, o verbo aqui é o verbo afie-me, tá? O verbo para perdão. E esses verbos gregos terminados em mi são verbos bastante especiais, tá? E eles têm uma série de sentidos. E olha o meu dicionário internacional de teologia. Ó. A palavra afie-me tá aqui. E aí eu marquei tudinho hoje para poder falar com você. Vamos aos sentidos de perdoar no original grego, tá? Na verdade, esse verbo é utilizado desde o Homero, ou seja, desde o século ali 8º, tá? Antes de Cristo, mais ou menos, que esse verbo é usado nos seguintes sentidos. Então, quando eu estiver falando, pensa naquela situação que você não perdoa, naquela pessoa que você não perdoa. Pense em você, que muitas vezes você não se perdoa, tá? E aí, à medida que eu for falando os sentidos de perdão, vai colocando isso aí na tua cabecinha, tá bom?
Então vamos lá. E eu vou colocando na minha também, eu já sei. Só que o exercício do perdão, como toda proposta do Pai Nosso, e como eu acabei de falar, é cotidiana. Ah, Alessandra, você não sabe como é que é essa pessoa. Você também não sabe como são determinadas pessoas que eu conheço. E aí, eu perdoei o que ela fez ontem comigo. Aí hoje ela faz de novo. Então perdoa de novo, porque é tudo cotidiano. Tá? É tudo cotidiano. Então cai dentro do perdão. E perdão é algo valioso para mim. É algo valioso para você. Muito mais do que para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa fez aquele algo porque ela tem uma dificuldade, sabe? E você que não tem a dificuldade que ela tem, é preciso olhar desse jeito. E é preciso decidir perdoar, tá? Porque o perdão faz bem para mim primeiro, para minha alma, tá? Para você primeiro, para tua alma e depois para outra pessoa. O resultado vai nela. Mas o resultado primeiro vem em você, tá? Então, olha o que é perdoar. O verbo afirme é derivado de apó, que é uma preposição do a partir de, e ieme, por em andamento. Enviar. Então, a partir de mim, eu ponho alguma coisa em andamento. A partir de mim, eu tiro isso de mim. Então, eu boto para correr uma coisa que está em mim. Prestou atenção? Então, a tristeza pelo que aquela pessoa fez comigo há 30 anos atrás ainda está em mim. Então, a partir de mim, eu ponho em andamento, eu ponho para correr. Aquela situação, aquela pessoa, eu preciso decidir isso. Isso não é sentimento, isso é decisão, tá? Isso é decisão. Então, vamos embora, ó. Isso é atestado desde Homero e significa a soltura voluntária de uma pessoa ou coisa sobre a qual alguém tem controle legal ou real. Prestou atenção nisso? Soltura voluntária. Se é voluntária, algo voluntário é algo que depende da minha vontade. Soltura voluntária de uma pessoa ou coisa sobre a qual alguém, que sou eu, tem controle legal ou real. Então, preste atenção numa coisa. Quando eu e você não perdoamos alguém, pode ser o mais grave que essa pessoa fez. Quando a gente não perdoa, essa pessoa, a gente tem controle sobre ela. E aí essa pessoa acorda comigo, toma café comigo, varre a casa comigo, almoça comigo, descansa comigo, toma banho comigo, escova dente comigo, lancha comigo, vai ao culto comigo, volta do culto comigo, descansa, deita comigo, dorme comigo. Eu tenho controle sobre, e aquilo vai me ferindo cada vez mais. E aí toda vez que eu lembro eu choro. Ah, aquela pessoa fez aquilo comigo. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus nessa manhã, decida perdoar. Decida perdoar. O próprio livro de Mateus, você pode ler isso depois, tá? Ó, beba água. O próprio livro de Mateus, lá no capítulo 18, vai fazer uma figura, né, desse devedor, né, e desse perdão, né, de alguém que tinha uma dívida, e aí ele perdoa uma dívida enorme, e aí o superior lá, ele pede perdão e o superior lá resolve perdoar, né, e aí perdoa a dívida. Só que essa pessoa que foi perdoada, o conservo dele, né, alguém como ele, não alguém acima dele, também tem uma dívida com ele.
E ele que foi perdoado de uma grande dívida, decide não perdoar o conservo de uma pequena dívida. E aí o superior lá ficou sabendo e falou assim: ah, é? Não? Então pega ele, prende ele lá e deixa ele lá com os verdugos. Sabe o que são verdugos? Carrascos. Para que ficassem dia e noite perturbando aquele que não quis perdoar a dívida tão pequena do outro que era igual a ele e tinha sido perdoado de uma dívida de um outro que era muito maior do que ele. Então presta atenção. É isso, quando a gente não perdoa, esses verdugos, né, que são a gente mesmo que coloca dentro da gente, ficam nos espetando, nos machucando. Então é o clamor dessa manhã: perdoa, tá? O perdão é nosso. Desculpe. Beba água, tô bebendo pouca água hoje. Então vamos lá. O Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão também é nosso, tá? Vou continuar, ó, vai pensando. Olha só. Além disso, tem o perdão, o verbo afie-me, perdoar, significa soltura, livramento, deixar cair, deixar passar, permitir. Então, deixa passar, permita, ponha pra correr de você essa pessoa que te fez mal. Porque se você não deixar correr, isso vai continuar te fazendo mal o tempo todo. E quando você botar para correr, que alívio, você vai se sentir livre. Você vai se sentir livre, tá? E aí, olha só, com um objeto pessoal, o que esse verbo significa? Preste atenção, ó. Enviar para longe, mandar embora, divorciar, dissolver, terminar, deixar ir, despachar, soltar, desfechar, abrir mão de. Então, abra mão dessa situação que te feriu. Tenha te ferido ontem, tenha te ferido hoje de manhã, tenha te ferido semana passada, mês passado, ano passado, ou no século passado, ou no milênio passado. Se isso aconteceu em 1999, foi no milênio passado. E você carrega isso até hoje. Para com isso, que dá ruga aqui, ó. O cabelo tá branco, eu quero ficar assim, coroa, com cabelo assim, mas ó, tem nada. Pois é. Beba água. Eu só quero ser eu mesma. Então preste atenção nisso. Tô ajeitando a blusa aqui. Vamos lá. Outra coisa, mais sentido de perdão, ó. No sentido figurado, o verbo afie-me significa deixar sozinho. Então deixa a pessoa sozinha. Então pensa assim, se for mais fácil para você, deixa a pessoa sozinha. Tira ela de dentro de você. Deixa ela lá sozinha, tá? Permitir, deixar passar, abandonar, abandone a situação que te feriu, a pessoa que te feriu, tá? Ó, desobrigar de um vínculo legal, um cargo, uma culpa, absolver, cancelamento de processo criminoso, então absolva, tá? Isentar de culpa, de obrigação, do castigo, desobrigação, perdão, remissão. Todos esses significados se aplicam desde Homero lá na língua grega, tá? Apenas a relacionamentos humanos, não se acham num sentido religioso. Claro que no Novo Testamento, esse perdão
no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, está ligado ao perdão de Deus. Então, tudo isso aqui, Deus já fez comigo e com você. Nos desobrigou, deixou a gente ir, né? Abandonou o pecado. Lá o Isaías 44 vai dizer, já quase no finalzinho lá, acho que é lá depois do versículo 20 em diante lá, ele vai dizer que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E ele não lembra. Imagina se hoje de manhã Deus se lembrasse dos meus pecados, hein? De ontem. Quando eu me arrependo verdadeiramente e peço perdão, Deus vai me perdoar. Ah, Alessandra, mas aquela pessoa não se arrependeu, não. Ela continua fazendo a mesma coisa. Ela não pediu perdão. Deixa ela pra lá, faça a sua parte. Perdoa. Quantas vezes, né? Se a gente tivesse, né, lá no Antigo Testamento, e algo que a gente fizesse e Deus fulminasse a gente na hora. Mas ele não faz isso. Porque a graça dele, que é o favor que a gente não merece, vem sobre nós. Porque, preste atenção, do momento que eu e você pecamos até o momento do arrependimento, levou aí, às vezes, frações de segundos, ou levou mais tempo, tá? E Deus não fulminou eu e você, a gente está vivo aqui. Porque ele olhou com a sua graça pra gente. E aí, claro, a gente que tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós, a gente né, se arrepende, né? Fiz besteira. Senhor, me perdoa. Esse sentimento do arrependimento, ele vem na hora, mas às vezes ele vem com efeito retardado, tá? Ele demora um pouquinho para chegar. E Deus não fulminou a gente. Esse é o modelo, né? Se a pessoa não te pediu perdão, se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa não veio até você, perdoa do mesmo jeito. Assim como Deus faz com a gente e assim como a oração do Pai Nosso fala, tá? Bom, deixa eu só fechar aqui para a gente ir pro término já dessa live. Ó, outro sentido, deixar passar, relaxar, afrouxar uma vela, olha que legal, vela de barco, tá? Deixar ir sem castigo, permitir no sentido de brandura pessoal, tá bom? E aí lá no Antigo Testamento, quando ele foi traduzido para o grego, esse verbo vai significar soltar, no livro de Juízes, capítulo 3, verso 1, vou colocar na descrição do vídeo. Deixar e abandonar, em Juízes 9:9, 9:11 e 9:13. Deixar para trás, em 2 Samuel 15:16 e capítulo 20, verso 3. Não precisa anotar, que eu vou botar na descrição do vídeo. Novo Testamento. Esse verbo afirme, tá? Vai aparecer 142 vezes no Novo Testamento. Tanto como perdoar, como soltar, deixar ir, tá bom? Desses exemplos, 47 em Mateus, 47 vezes em Mateus, 34 em Marcos, 34 em Lucas e 14 em João, tá? E aí, usado nesse sentido de perdão de pecados, de dívidas, de transgressões. Também no sentido de mandar embora, permitir, deixar, soltar e abandonar. Ditas essas coisas, pensa em tudo isso quando você pensar nessa situação que te machuca até hoje, criada por essa pessoa que te machuca até hoje. Então, deixa aí, tá? Lembra, tá? Que o Pai quer que a gente entenda que é sempre um nós. Pai é nosso, meu e teu. O pão é nosso, meu e teu. O perdão é nosso, meu e teu.
O livramento é nosso, meu e teu. O pedido para não cair na tentação é nosso, meu e teu. Sempre vai ser um nós. Eu e você nunca estamos sozinhos. Existe um Deus que está com a gente, mas existe também um irmão, uma irmã que está com a gente, que é quem Deus usa nessa terra para nos ajudar. E Deus pode estar usando para que a gente cresça em perdão, em paciência, em perseverança. Muitas vezes eu aprendi isso também. Aquela pessoa que chateia a gente, é Deus que está querendo trabalhar na nossa vida também. Isso é Deus que permite também. Porque Ele é Pai, Ele está com a gente o tempo todo, tá? Então a gente precisa ter essa noção. Então nessa sexta-feira, sextou com a Alessandra Viegas, euzinha aí, platinada de loura, com os grisalhos à mostra, não precisa mais de lenço, para tampar. É necessário que essa coisa nova, ainda que eu estou me acostumando, e você também vai ter que se acostumar, vamos fazendo outras coisas, ver o cabelo molhado, como é que fica, E aí, natural, porque está escovado. E aí é importante isso. A cada nova investida, a cada nova tentação, lembra que Ele livra você e me livra, tá? A cada nova chateação, uma nova Alessandra. Um novo você que está aí do outro lado, que decide perdoar, que decide ter sorriso no rosto, que decide não ter ruga, que decide entender que para até essa pessoa que machucou a gente, ou que insiste em machucar, ou essa situação que insiste em machucar a gente, criada por alguém, essa pessoa também tem um pai, porque o pai é nosso, e essa pessoa também precisa ter um pão, porque o pão é nosso, tá? E aí ela recebe perdão, porque o perdão também é nosso, tá? Então, e aí vai chegar o momento também em que até essa pessoa vai dizer, vai pedir, que o nome de Deus seja santificado também na vida dela, que o reino de Deus também venha na vida dela, e que a vontade de Deus também venha na vida dela. Assim como esse precisa ser o nosso pedido nessa manhã. Tá bom? Que Deus te abençoe. Sextou. Vambora lá. Deixa eu ver os comentários aqui nessa manhã. Bom dia, Marco. Vamos lá, Isabela. Bom dia, Ana Paula, Meirelles, Daniele, Felipe, Rogério, Edivanda, Fátima, minha prima, Josilene, Simone Filipes. Pois é, de novo deu um troço aqui no meu vídeo que não está aparecendo os comentários de vocês. Ah, agora apareceu. Vamos lá. Sueli, bom dia. Cláudio Azevedo, bom dia. Norma, perdoar é soltar as amarras de coisas amargas, da amargura. Sueli, obrigada. Clércia, bom dia. Tayana, bom dia. Suelane, bom dia, minha flor. Tô esperando, hein, Suelane, você falar comigo. Muito bem. Pessoal, não sei o que aconteceu, tá? Mas não vieram comentários aqui muito para mim, não. Só tá aparecendo para mim pessoas que estão assistindo. Então, você que tá aí Você que tá aí, Solange, bom dia. Agora apareceu, tá? Vai e volta. Sueli Rangel, bom dia. Solange,
E é isso. Tá aparecendo muito pouco comentário para mim, não sei o que que houve, tá bom? Então, nessa manhã, que Deus te abençoe, que Deus faça com que você perdoe nessa manhã e você tenha consciência de que o Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso. E que você peça, que esse nome que é santificado venha sobre tua vida, esse reino de Deus venha sobre tua vida e essa vontade de Deus venha sobre tua vida também, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe.